Vamos falar agora dos tipos de acidente de trabalho. O que é que nós temos como acidente de trabalho pela legislação brasileira hoje, o que é caracterizado? Nós temos o acidente de trabalho típico, que é o que ocorre dentro da empresa no horário de trabalho. O que é que eu posso trazer como exemplo para vocês? Certo? Como estamos tratando da área hospitalar, eu trago sempre para a nossa realidade. Seria o quê? O acidente com pérfuro cortante, que hoje é o principal vetor causador de acidentes que nós temos, certo? É o reencap da agulha, é o descuido de deixar uma agulha no local que não deve ser deixado, certo? Então esse acidente tanto acontece com o pessoal da assistência, como também com o pessoal que está fazendo aquele trabalho de limpeza, de higienização, o pessoal da rouparia, os maqueiros, eles chegam a acidentar pela negligência do trabalhador na hora do descarte correto do seu pérfuro cortante, certo? Esse seria um exemplo de um acidente típico, um acidente de trabalho típico que acontece na empresa durante o horário de trabalho normal do trabalhador, certo? O acidente de trajeto, que é um dos que mais geram polêmica, né, é o acidente que ocorre quando o trabalhador sai de sua casa para o trabalho ou do seu trabalho para a sua casa no retorno, certo? Então esse acidente, se vier a ocorrer qualquer situação, eu venho de bicicleta, eu venho de moto, eu venho de carro, a empresa fornece transporte, mas eu não utilizo, independente do meio de locomoção, é o que diz a legislação brasileira, ele vai estar sendo caracterizado como acidente de trabalho também, certo? Agora fica uma observação. Qual seria essa observação? Que se o trabalhador ele desviar o roteiro, parar por algum motivo e não seguir a sua rotina normal de locomoção, casa-trabalho, trabalho-casa, ele deve ser descaracterizado. E também tem outra observação que eu gosto sempre de colocar para o pessoal. Aquela saidinha no horário de almoço. Vou na lotérica, vou na farmácia, vou fazer uma comprinha aqui no mercadinho que é do lado. Vier acontecer um acidente nesse horário também, nessa locomoção, não vai ser considerada como acidente de trajeto. O acidente de trajeto, como diz a legislação previdenciária, e é bem clara, é o acidente que acontece do trabalho para casa, casa-trabalho, independente do meio de locomoção. Temos também os acidentes atípicos, que são as doenças do trabalho, né? São acidentes que acontecem dentro ou fora da empresa devido ao exercício do trabalho e que a lei assemelha aos acidentes de trabalho. O que seria isso? Eu gosto de dar sempre o exemplo do minerador, pessoas que trabalham em minas. Eles trabalham expostos a vários produtos cancerígenos, químicos, que só posteriormente podem vir a desenvolver alguma doença. Qual seria o caso? O caso do minerador que trabalha exposto à poeira mineral, né? Se ele não tem uma proteção adequada, não usa o EPI adequado, ou não é fornecido o EPI adequado para ele utilizar, ele pode vir com o tempo a desenvolver uma doença que é chamada o pulmão de pedra, né? Que é a silicose, que ela só vai ser desencadeada depois de 15, 20 anos de exposição. Então, a doença que vai ser desencadeada tardiamente, mas que ela vai ser caracterizada também como um acidente de trabalho, porque foi devido à exposição dele durante esse tempo todinho que ele veio a desenvolver essa doença. Vamos falar também de algumas situações que são caracterizadas como acidente de trabalho, certo? Nós temos as doenças profissionais, que são as produzidas e desencadeadas pelo exercício do trabalho, né? De determinada atividade e que deve constar também numa lista que existe na Previdência Social. E temos também as doenças do trabalho, que são desencadeadas em relação à função e às condições especiais de trabalho. Doença do trabalho, que eu posso caracterizar como uma doença do trabalho, que hoje também já é bem conhecida da gente, é a Lerdort, né? Que é a lesão por esforço repetitivo, seria uma doença do trabalho. Para a caracterização e evidenciação do acidente de trabalho, vai se usar a data do diagnóstico, quando fechou o diagnóstico daquela lesão. É onde vai estar sendo feita a abertura da comunicação do acidente de trabalho para caracterizar como acidente de trabalho. Equiparam-se também a acidente de trabalho algumas situações que estão descritas no artigo 21, certo? Vamos falar de algumas, né? Seria o quê? O ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiros ou companheiros de trabalho, certo? Situações essas que ocorrerem dentro do trabalho, no horário de trabalho, vai ser considerado também acidente de trabalho. Ofensa física intencional, inclusive de terceiros, por motivo de disputa relacionada ao trabalho, né? Seria aquela briga entre colegas de trabalho. Eu vou dar um exemplo, como a gente está tratando de hospitais, né? De um enfermeiro, então técnico de enfermagem, eu quero mudar meu plantão, mas o colega de trabalho ele não quer mudar. Então, por algum motivo, eles entram num atrito
e chega às vias de fato, onde a agressão acontece, e isso deve ser registrado como acidente de trabalho também, caracterizado e registrado como acidente de trabalho também. Ato de imprudência, de negligência ou imperícia de terceiros ou de companheiros de trabalho, que seria qual exemplo, né? O técnico de enfermagem ou então enfermeiro que vai fazer assistência, vai prestar assistência ao paciente e acaba esquecendo a agulha em cima da maca, do leito, e o pessoal da higienização, quando vai recolher aquele material, termina se furando, certo? Então foi uma negligência de um colega de trabalho que acarretou aquele acidente. O ato de pessoa privada do uso de sua razão, uma pessoa que está fora de si, né? Dentro da assistência temos várias situações dessa, que seria qual exemplo? Uma ala ou então um setor que trata pessoas dependentes químicos, que quando estão em situações de abstinência, eles vão ficar mais agressivos. Então ali pode gerar chutes, mordidas, né, murros, como a gente tem isso de exemplo também, acontece no dia a dia. E também situações que vamos dizer de força maior, desabamento, inundação, coisas que venham a acontecer dentro do local de trabalho e que venham a causar um ferimento ou então algum tipo de trauma ao trabalhador, certo? Isso tem que ser caracterizado também como acidente de trabalho. As doenças provenientes de contaminação também, elas são consideradas acidente de trabalho. O exemplo é também a assistência, certo? Vinha me contaminar pela simples ação de estar prestando assistência ao paciente, ele vai ser caracterizado como acidente de trabalho. A gente usa muito o exemplo das doenças infecto-contagiosas e tivemos, né, agora, durante a pandemia, o maior exemplo delas, certo? Também tem os acidentes sofridos ainda que fora do local de trabalho e horário de trabalho, que devem ser caracterizados também. Que seria o quê? Um acidente que venha a ocorrer com um trabalhador, mesmo que fora do local de trabalho, fora do horário de trabalho, mas que ele esteja realizando o serviço sob a autoridade da empresa. Exemplo, um profissional de manutenção que ele vai prestar serviço em uma unidade independente, separada daquele lotado, mas que ele foi amando a solicitação da empresa, certo? Faço sempre uma observação relacionada a algumas situações que podem acontecer também e gerar acidente, né? Que são os horários destinados a descanso, aquela ida no banheiro, durante as refeições. Caso venha a acontecer alguma situação que gere um acidente, ela deve ser também caracterizada como acidente de trabalho. Eu dou exemplo sempre, né? A gente da área hospitalar, que é o quê? Quando você está no seu estar, né? No seu horário de descanso, nós temos os beliches e já aconteceram algumas situações em que a pessoa entra lá no estar, sobe no beliche para dormir e acaba caindo do beliche por uma falta de proteção lateral, por um descuido e vinha se machucar. E ali sim deve ser caracterizado acidente de trabalho. Mesma coisa na hora da refeição. Refeição essa sendo feita dentro da unidade, né? Dentro do hospital. Vem acontecer um acidente, vai ser registrado acidente de trabalho também, certo?